Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha aí para o conteúdo de hoje e para os mais de 200 conteúdos postados aqui no canal. Que você possa também se inscrever se você ainda não é inscrito. Vamos lá? Se inscreve aí logo abaixo. Pronto? Aciona agora o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Fez? Muito bom. Que maravilha. Hoje eu quero estar falando sobre um assunto indigesto, que eu já fiz 2 vídeos falando a respeito da áspide ou basilisco, uma revelação da palavra de Deus, que está aqui em Isaías capítulo 59, a partir do verso 5. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto, o meu foco continua o mesmo, eu quero mostrar uma perspectiva espiritual, eu quero fazer uma análise sobre os narcisistas e Isaías 59. Eu quero usar esse texto e principalmente eu quero me focar nesse conteúdo de hoje para alguns religiosos que nós conhecemos dentro das igrejas evangélicas, porque nós não somos evangélicos, Um homem e uma mulher de Deus não é evangélico, ele não tem uma religião, ele é pequenos cristos. Lá em Atos foi a primeira vez que nos chamaram de cristãos, que significa pequenos cristos. Somos parecidos, ou queremos parecer, somos da mesma natureza de Cristo. Então, o meu exemplo, a minha forma de pensar, de viver, em quem eu me foco, quem eu sigo, Quem é aquele que eu tenho como fã, quem é aquele que eu me espelho, quem é aquele que eu tenho como alguém que me influencia. Então essa pessoa que influencia esse pequeno cristão, essa mulher de Deus, esse homem de Deus é Cristo. Então eu quero hoje estar falando sobre esses homens e essas mulheres que se escondem atrás da Bíblia, que estão nos altares da vida, que estão dentro das denominações, que muitas delas são empresas, não são igrejas, não são locais onde a palavra do Senhor diz que Ele quer que a casa dele seja chamada de casa de oração e não o contrário, não a casa de lobos, mercenários, não a casa no qual a igreja do Senhor é vista como uma prostituta que vai até o Senhor para receber algo dele e tem ali um relacionamento com a sociedade como alguém que se prostituísse espiritualmente. A igreja do Senhor é a noiva imaculada. Eu preciso fazer essa introdução aqui para que você entenda, fazer uma diferenciação, colocar na balança os que servem e os que não servem a Deus. Porque nós estamos no fim, Jesus está voltando. E com certeza nós estamos, como em Mateus 24, Jesus falando que era para nós tomarmos cuidado, porque é um tempo de engano. E não se ouve tanto engano dentro das denominações. E hoje eu quero estar focando nesses homens religiosos, nesses hipócritas, nesses fariseus, nesses mercenários, nesses lobos. Porque o lobo, esse homem, essa mulher que se apostatou da fé, esse narcisista religioso, oculto, que está dentro das denominações, Deus tem feito algo nesses dias. O narcisista, ele anda com uma máscara, ou não é? Principalmente o religioso, de homem bom, de mulher boa, de fiel a Deus,
cumpridor das leis, né, do Senhor, dos mandamentos do Senhor, só que não. Mas o próprio Deus, ele está se encarregando nesses dias de arrancar a máscara desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa, desse homem e dessa mulher que se esconde atrás do sagrado para roubar, matar e destruir as ovelhas do Senhor. Então eu quero basear esse texto principalmente para essas pessoas que estão dentro das denominações se dizendo evangélicos. Nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, ok? Então eles se intitularam evangélicos, eles colocaram uma máscara e eles estão dentro das igrejas. Então eu e você precisamos ligar o alerta espiritual nesses dias e falar para o Espírito Santo nos dar espírito de discernimento para discernir aquilo que está por detrás desse basilisco, aquilo que está por detrás dessas áspides. Então nós vamos ver aqui no verso 5 de Isaías 59. Chocam ovos de áspides e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sair-lhe uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obras de violência há nas suas mãos. Que palavra tremenda. Então, aqui no verso 5 a gente vai ver que chocam os ovos de áspide. Como eu já disse, essa áspide é a serpente venenosa, que tem um veneno letal, fatal. E no mesmo texto nós vamos ver que essa áspide aqui, em outras traduções, está dizendo que são basiliscos. E que esse basilisco é uma alegoria do anticristo. O anticristo, ele é ante tudo aquilo que representa a verdade, tudo aquilo que representa amor, né? O amor que que eu e você não podemos pagar, que é o amor que Jesus manifestou na cruz do Calvário. Um amor que Deus ofertou, doou o seu próprio filho. O primeiro, que agora não é o primeiro, mas não é o único. Porque antes ele era o unigênito, agora nós somos aqueles que recebem Jesus, se tornam também filhos, nós fazemos parte dessa grande família. Então, nós vemos aqui que esse basilisco é uma alegoria do anticristo, ante o Senhor, ante Jesus, contra aquele que ama a Deus, contra aquele que faz a vontade de Deus, contra aquele que são os órfãos, as viúvas, as crianças, a minoria, aqueles que sofrem. Então, o anticristo, ele se levanta contra essas pessoas. Então, Isaías foi bem claro aqui em mostrar como é que era a situação do povo de Israel. Ele expôs as iniquidades daquele povo. E hoje eu estou aqui também, eu, pastora Jandernay, aqui em Bom Jesus. Eu não estou em Goiânia, eu estou em Bom Jesus, de Goiás, fazendo esse vídeo. Eu estou aqui para expor e para denunciar as iniquidades do narcisista, desse basilisco, dessa serpente, dessa áspide venenosa que está por detrás, que age na vida desse homem, dessa mulher religioso, dessa mulher religiosa, desse homem religioso. Mas o que significa isso? Chocar ovos de áspide. É incubar. É favorecer. Como assim? É dar condições para que o embrião ele se fortaleça dentro do ovo. É a perpetuação da espécie.
E por fim, significa de forma básica e simples, chocar víbora. O que é uma víbora? O que a víbora representa espiritualmente falando? Ela representa o engano. Ela representa morte, ela representa destruição, ela representa roubo, ela representa maldição. E aqui a gente vai ver lá no Éden, em Gênesis, que ela é chamada de astuta, um animal criado por Deus, astuto. E na NVI a gente vai ver que esse nome astuto é sutil. E o que significa sutil? Eu achei muito interessante essa palavra sutil. Caráter desfavorável. Então, essa víbora é aquela que te faz pecar, te faz errar o alvo. Então, os narcisistas, eles carregam na vida deles esse espírito de basilisco, de áspide, de serpente venenosa. Aí você fala assim, nossa, pastor, você está sendo muito cruel a falar a respeito das criaturas de Deus. De homens que muitas das vezes você, meu querido, minha querida, segue na rede social. Você, às vezes, dentro da sua denominação, você dá o seu dízimo, a sua oferta. Você vê esse homem, essa mulher, como homens e mulheres de Deus, mas que por detrás você não tem discernimento espiritual para enxergar que por detrás são pessoas narcisistas, que dentro deles, eles são guiados por essa áspide, por esse basilisco. Então nós precisamos nesses dias ter cuidado para que não venhamos chocar essas víboras. Jesus, certa feita, porque Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para mim e para você. Ele veio para nos salvar, salvar o pecador. Jesus, você vai ver sempre Jesus indo de encontro à prostituta, a pessoa que tinha alguma doença, a pessoa que era descartada pela sociedade, que tinha que carregava algum mal, algum demônio. Os publicanos, os adúlteros, os beberrões, os cobradores de impostos, aqueles que eram pessoas descartáveis, pessoas ruins, né? Porque até então eu e você não nos achávamos ruins, né? Mas a Bíblia diz que não há que nenhum que não peque. Não há nenhum bom só Deus. Justo só Deus. A nossa justiça é como um trapo de imundície. Por isso que nós precisamos de ser justificados pelo Senhor. E ele tinha debates. Ele falava, porque ele tinha um zelo pela casa do Senhor, né? E ele brigava e ele debatia com os religiosos fariseus, que eram chamados de raça de víboras. Então, o próprio Senhor, ele com certeza percebia esse espírito de basiliscos, de áspide, manifestada na vida dos religiosos, que foram os mesmos que falaram na eminência da crucificação: solta Barrabás e prende Jesus. Então o religioso é assim, ele sempre vai estar ali perpetuando a sua própria espécie. Ele vai continuar chocando esses ovos de víboras. Ele vai favorecer, ele vai incubar, ele vai encobrir, ele vai proteger os seus, aqueles que parecem com eles, que têm as mesmas atitudes. Então isso significa que as pessoas que estão chocando as víboras, elas estão incubando, elas estão encobrindo, elas estão favorecendo,
fazendo vistas grossas, sendo facilitador, facilitadora. Então, toma cuidado. Meu querido, minha querida, para você que é uma vítima do narcisista, principalmente do narcisista religioso, da narcisista religiosa, oculto, para você não se tornar um facilitador. Aquela pessoa que permite tudo para manter o relacionamento, para mostrar para a igreja, para mostrar para a denominação, para mostrar para os vizinhos, para mostrar para a sociedade gospel, evangélica, que você é casada, que você é casado, mas só você sabe o que você passa dentro da sua casa. Então toma cuidado para você não ser facilitador, facilitadora de alguém que lá na frente, ou nos primeiros anos de relacionamento, destrua com a sua alma, roube a sua paz, a sua alegria de viver, roube a sua fé, o seu amor pelo Senhor Jesus. E que você, muitas das vezes, a gente conhece muita gente que se torna parecido com os seus. Você, se você não vigiar, se você não pegar e não pisar na cabeça dessa serpente, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos pisar na cabeça da serpente, porque nenhum dano ela vai nos causar, que o Senhor nos deu autoridade para isso. Quando ele estava enviando os discípulos, ele falou para os discípulos: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, e nenhum dano elas vão te causar. Então, cuidado para não ser um facilitador, cuidado para não ser uma facilitadora. Então, porque muitas das vezes nós achamos, eu passei por essa experiência de achar que eu tinha o poder de salvar essa vida, que eu tinha poder para salvar o narcisista religioso que se relacionava comigo, que eu podia mudar a vida dele com o meu jejum, com a minha oração, com a minha busca, sabe? Com a minha permissividade, por eu facilitar a vida dele. Quantas vezes eu dei a minha cara a bater quando ele me traiu? Eu fingi, eu fiz vista grossa para mim não acabar com aquele relacionamento, sabe? Quantas vezes eu fiz vista grossa para as mentiras, para o engano, para o abandono, para a rejeição, para todo o mal que aquela pessoa me fez, porque eu queria manter ali aquele casamento para mostrar para a sociedade, para mostrar para a igreja. Não, a pastora, ela é casada, ela não é divorciada. Então essa palavra divórcio, eu tinha muito medo. Então hoje eu entendo, e eu tenho firme dentro do meu coração, que eu prefiro estar na solitude, porque eu já passei pela fase da solidão, ao estar casada com um abusivo, com um homem abusivo, com um narcisista, para manter as aparências. Então, nós precisamos nesses dias de entender isso, porque a gente não muda caráter de ninguém, a gente não tem poder para salvar ninguém, a gente não tem poder para transformar essa personalidade maligna da serpente, pois a serpente foi também amaldiçoada lá em Gênesis 3,14. O homem, ele, por causa do pecado, por ele ter ouvido Eva, né, se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele recebeu a sua maldição, que a vida a partir daquele momento seria difícil, seria cardos e abrolhos, ele teria que suar para adquirir o pão de cada dia. A mulher sofreria dores de parto e o coração dela seria para o marido dela, e o marido dela, né, a rejeitaria. Mas a serpente, o animal que provavelmente andava em pé, ficava em pé, teve um relacionamento ali de conversa com Eva em pé, ela começou a se arrastar e a comer pó. Isso é simbólico, porque nós somos feitos do pó da terra. Então, a serpente, ela se alimenta de mim, de você. A serpente, ela se alimenta do pecado do narcisista. A serpente, ela se alimenta da iniquidade do narcisista. Então, ela foi amaldiçoada. Então, esse narcisista, essa narcisista religiosa, eles estão amaldiçoados por Deus. É forte isso, né? Estão debaixo de maldição.
Eles estão debaixo de maldição. Então, eles precisam de verdadeiramente ter um encontro com Deus, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Deus pode libertar um homem e uma mulher que está debaixo dessa maldição, que se tornou maldito, porque é uma serpente venenosa, é um basilisco, é uma áspide que lança veneno letal, destruidor na vida das suas vítimas. Então, eu e você não podemos chocar. Nós vamos ver aqui também que ele vai falar a respeito que chocam, né, esses ovos. Chocam esses ovos. Nós não podemos permitir que isso aconteça dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no meio da nossa família, na nossa empresa. Então Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e nenhum dano ela vai nos causar. Amém? Porque mesmo, meu querido, minha querida, que você ame essa pessoa, né? Porque Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. E quando nós nos relacionamos com alguém, né, nós queremos cumprir a palavra dele. E ninguém se casa para se divorciar, se separar. Nós nos casamos para cultivar esse amor, né, dia após dia. Mas isso não significa que você tem poder para mudar esse homem, para mudar essa mulher com o seu amor. Então, essa pessoa só pode ser mudada, como eu já disse, muitas vezes, se ela quiser. Ela tem livre-arbítrio, ela ainda tem livre-arbítrio. O ímpio tem livre-arbítrio, o narcisista tem livre-arbítrio para ir e vir, para fazer o que quiser da vida dele, da vida dela. Então nós não temos autoridade para mudar essa pessoa. Então, pastor, de repente esse vídeo cai aí na sua mão. Pastora, não choque essas víboras, esses pedófilos. Porque eu venho lá de trás, assim que eu converti, falando sobre esse assunto, que muitos homens, muitas mulheres, por causa da pornografia, por causa de uma vida de promiscuidade, lá na frente pode se tornar um abusador. Eu vinha falando isso e ninguém acreditava. Falava, Jandernay, você está exagerando. Pornografia não faz isso. E nós sabemos que os narcisistas, infelizmente, eles vivem, né, uma vida de culto à pornografia. Eles têm um relacionamento com a pornografia. Infelizmente, e nós sabemos disso. E a pornografia, ela causa vício. Causa vício nesse homem, causa vício nessa mulher. E lá, dentro dos milhões, né, títulos de vídeos pornôs que existem por aí, nós vamos ver que lá na frente, né, pode ser que que ele se cansou daquilo que é dito papai e mamãe, eles vão lá para aqueles vídeos escabrosos, né, que eu não preciso de falar aqui, que a gente está vendo todo dia nos noticiários o que tem acontecido. Então, pastor, puxa a ficha, conversa, faz uma anamnese com a esposa desse homem, faz uma anamnese com a esposa desse homem que convive com ele, que sabe verdadeiramente como ele vive, como ele faz, sabe? Como é que eles lá, muitas das vezes no relacionamento sexual, como é que é? Você não está você não está invadindo a vida desse casal, não. Você está protegendo a sua igreja. Daqui a pouco você vai entender. Então, esses homens, essas mulheres narcisistas que estão debaixo desse espírito de basilisco, eles são viciados em pornografia. Eles são viciados, muitas das vezes, em droga, lista em lista. Então, não permita você ser essa pessoa que vai incubar, que vai favorecer, que vai perpetuar essa espécie de adúlteros, de sodomitas,
Não alimente esses ovos. Não façam vistas grossas para o pecado dessas áspides. Mãe, sogra, sogro, esposa, filho, filha, não finjam. Pai e mãe, não finjam que seus filhos, que você não está vendo a atitude dos seus filhos com os seus respectivos relacionamentos, o quanto que eles estão sendo abusivos, mentirosos, manipuladores. Não falem, ai, como eu já ouvi muitas vezes, coitadinha, traumatizado, ele sofreu muito lá atrás, por isso que ele é assim. Por isso que ela agride a esposa, por isso que ele trai, porque ele está imitando o pai, ele está imitando a mãe. Não passa a mão na cabeça desse homem, não passa a mão na cabeça dessa mulher. Não cultiva, não choca esses ovos de áspide. E a gente está vendo aí na mídia que o pai do Marcos Grubert, né, o Irineu Grubert, e os pastores da Alcance querem que ele seja tratado como uma mera vítima, que ele é um doente, tadinho, que ele precisa de tratamento psicológico, ele precisa tomar um ansiolítico. Na realidade, o que esse homem precisa, ele precisa ser julgado e sentenciado pelo crime que ele cometeu. Um abuso, porque ele é um predador sexual. Com certeza, se a gente for puxar a ficha desse Marcos Gruber, a gente vai ver. A gente vai ver que por detrás dele tem ali traços narcisistas, que por detrás dele esse espírito de basilisco, essa áspide, há muito tempo está manifestada, lançando lá o seu veneno letal, matando, destruindo vidas. Então, com certeza, a família percebeu esses traços psicopatas nele e encobriram desde criança, na tenridade, ali na pré-adolescência, na vida adulta, porque ele é um homem de mais de 30 anos de idade, ele não é mais uma criança, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E dentro da igreja, dentro do lugar onde que as pessoas precisam ser protegidas, amadas, as pessoas precisam ser levadas através de nós até Deus. Nós somos sacerdotes, nós levamos as pessoas até Deus. Mas Deus, como eu já disse, meu querido, minha querida, Ele não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Deus se encobriu de tirar a máscara. De tirar a máscara dele, não só dele, mas da Heloísa Rosa também. Nesses anos de casada, ela chocou ovos de basilisco. Heloísa Rosa, ela fez isso dentro desses anos de casamento. Ela protegeu, ela perpetuou essa espécie de homem abusivo. Ela chocou essa víbora, ela incubou, ela favoreceu, ela deu condições para que esse embrião se desenvolvesse dentro do ovo. Então, ela ignorou, ela fingiu não ver as coisas ilegais que o seu marido vinha praticando. Ela compactuou com essa víbora, com essa áspide. Aqui também vai falar que é como se essa pessoa estivesse se alimentando a soberba, o ego desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa. Desse homem aqui, ó, que está preso. Com certeza ele foi solto, mas ele vai voltar a ser preso lá nos Estados Unidos. Deus vai fazer. Deus vai se encarregar. Ele não precisa de misericórdia, ele precisa da justiça de Deus. Quem precisa de misericórdia é a criança de 6 anos, é a família. Então, qual é a resposta que essa víbora vai dar
a qualquer momento aí, esse Marcus Gruber, esse povo que está aí junto com ele, chocando os ovos dessa serpente, e de muitas outras denominações que a gente vê isso acontecer todos os dias tem uma má notícia, um escândalo dentro da igreja evangélica. Essa víbora, quando ela se sentir ecoada, ela vai atacar, ela vai picar, ela vai ferir e até matar. Qual é a natureza dessa serpente? Maldita. Ela foi amaldiçoada lá em Gênesis. Como eu já disse, lá em Gênesis 3,14, ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Então esse narcisista, a natureza dele é uma natureza que quer ferir, que quer matar, que mente, que é avarento, que não tem conexão com a vítima, que não tem conexão com os filhos, com a família, que não tem aquilo que lá em Efésios 5 diz que o homem deveria ser. Um protótipo de Cristo. Queria morrer por sua esposa, não matar, não destruí-la. É o homem que protege, que dá direção. É o homem que dá um destino. É um homem que provê as necessidades da esposa e daquela família. E a gente vê, né, esse homem atuando aí, ó, como uma víbora. Como é que vai ser a vida dessa menina? A gente só está mencionando aqui o momento, mas lá para frente, quando ela crescer, como é que vai ser a vida adulta dessa menina? Só quem foi abusada sabe. Só quem foi abusado sabe. Como é que a mente da pessoa fica. Os traumas que essa pessoa adquire. Precisamos de orar por essa menina. Precisamos de orar. E por várias outras crianças espalhadas, jovens e até adultos, espalhados na face da terra, que têm tido um encontro com esses basiliscos, com essas serpentes, com essas víboras. Eles são cheios de hipocrisia, de inveja. E eu quero dizer mais, a desgraça, a falta da graça acompanha eles. Então, uma hora ou outra, eles se voltam contra as vítimas ou contra aqueles que estão incubando, protegendo. No verso 5, dizem que tecem teias de aranha. O que significa isso? É uma vida de aparência, é ou não é? São homens e mulheres fúteis. Por fora, todos admiram, aplaudem. Aparentemente, são homens de Deus, mulheres de Deus, boas pessoas, simpáticos, cativantes, amigos, mas são só pose, são só fotos, são só sorrisinhos falsos, fakes, aperto de mão fake, abracinho fake, preocupação fake. Ali por detrás deles é só ostentação. Ostentação de marcas com dinheiro alheio. Com um dia de vida que a pessoa dá de trabalho. Ela devolve lá o seu dízimo, a sua oferta, para financiar essas víboras, essas áspides. São fúteis, que só atraem pessoas fúteis. Pode perceber que fariseu vai andar com fariseu, religioso vai andar com religioso. Homem e mulher que se apostatou da fé vão andar com aquele que se apostatou da fé. Eles podem até nos enganar por um tempo, mas o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos. O Espírito Santo está abrindo nossos olhos, está nos dando espírito de discernimento para discernir o tempo que nós estamos vivendo. O que está por detrás daquelas máscaras de aparente homem de Deus, mulher de Deus. No verso 6 diz que eles tecem as teias, mas as teias não prestam para se cobrir.
O que eles fazem são obras de iniquidade, obras de violência. No verso 5, diz que quem comer, quem se alimenta do que eles falam, cantam, pregam, dizem, morre. Tiago 3 diz o seguinte, para mim encerrar aqui. Tiago, capítulo 3. No verso 14 diz que, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso. Nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, tudo que você está vendo muitas das vezes aí dentro, na internet e de igrejas ricas, grandes, não só as ricas, mas muitas igrejas pequenininhas também, que estão debaixo do engano desses basiliscos. Você está vendo aí que mostram uma sabedoria, mas aqui está dizendo que é pelo contrário, que eles têm dentro do coração deles inveja, amargura, sentimento faccioso. Essa sabedoria não é do alto. Essa é a terrena, é animal e demoníaca. É da parte do inferno, é das trevas, para te enganar, meu querido, para te enganar, minha querida. Ali é pura peçonha, debaixo da língua, está oculto. Você muitas das vezes de princípio não vai perceber, por isso que a gente cai ali no love bomb. A gente cai no bombardeio de amor, porque a gente não está vigiando, a gente não está buscando discernimento espiritual. Porque bombardeio de amor não é feito só entre um homem e um casal, não, entre um homem e uma mulher, não. É feito entre uma pessoa que chega dentro da igreja e ela começa a bombardear o coração daquele pastor, daquela pastora. Bombardeia o coração dos membros da igreja para enganá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida, não compactua, não choca mais esses ovos de áspide, não choca mais esses ovos de basiliscos, em nome de Jesus. Chegou o momento de você se voltar para Deus, ficar atento, buscar o discernimento de espírito e falar para Deus: Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Revela, Senhor, tudo aquilo que está oculto, tudo que está por detrás dessa fachada de religiosidade. Em nome de Jesus. Olha, meu querido, minha querida, se você está cego, se você está cega, em nome de Jesus, que Ele possa, o Senhor Jesus, possa te mostrar aquilo que está oculto. Que essa cegueira espiritual que o diabo colocou em você, cegou o seu entendimento. Quando você assistir esse conteúdo de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos, possa te dar discernimento espiritual. Essa pessoa que está dentro da sua casa, está dentro da sua igreja. Lógico que você não vai sair desconfiando de todo mundo. Mas peça a Deus discernimento, clareza, revelação.
porque os dias são maus. Amém? Um grande abraço e até próximo vídeo, próximo conteúdo.